E hoje é dia de falarmos sobre fundos imobiliários e vou apresentar para vocês um fundo novinho. Desde janeiro de 2024 ele vem performando positivamente na Bolsa de Valores. É o HGBL11, um fundo de logística da Red. Vamos entender o que está acontecendo com esse fundo, por quê? Num mercado onde nós temos a média dos fundos imobiliários em queda, no acumulado do ano com menos 5%, a gente tem que, em todo o período, quase que no acumulado do ano também, 7,3% de upside. Então, um fundo que vem trabalhando ali contracíclico ao nosso IFIX, que é o índice de fundos imobiliários. E para a gente entender sobre o HGBL11, a gente tem que entender que ele é um fundo que a Red está tentando consolidar outros fundos dentro desses fundos. A ideia da Red é poder pegar o HLOG e o PQAG e o HDEL para implementar ele dentro do HGBL11, que será um fundo que teria um patrimônio estimado de mais ou menos 1,6 bi. Então ele começou esse fundo fazendo algumas emissões e ele vai aos poucos incorporando esses outros fundos da própria gestora. Para quê? Para poder consolidar tudo num fundo só. A gente vai ver isso com detalhes mais para frente, mas a princípio, você investindo nele, você está investindo num fundo de galpões logísticos. E é interessante que até a própria gestora traz para a gente que os fundos imobiliários, com relação a um dado muito importante, que é a vacância, né? Se esse fundo está sendo locado, ou seja, os galpões presentes ali estão sendo locados ou não para inquilinos diversos, a gente tem uma tendência de queda da vacância. Então a gente tinha aqui em 2016 29% de vacância dos fundos e agora já estamos num patamar aí de 8,8%. Se eu tenho uma menor vacância, mais locação, preço fica o quê? Mais concorrido, tem a elevação dos seus aluguéis, os fundos começam a performar positivamente. Isso para os galpões que são de altíssima qualidade, os triple A's, né? A gente vê também um ponto importante que o valor desses aluguéis eles vão mudando de acordo com a localização do fundo. Aqui a gente tem um exemplo de São Paulo, que num raio 15 ele é maior do que num raio 30 e um raio 60 ele é mais barato do que um raio 30 em quilometragens, né? E o raio acima de 90 quilômetros de São Paulo tem um valor menor. Então os fundos que estão localizados ali próximo de São Paulo, eles têm um valor intrínseco maior, eles têm um valor agregado maior de aluguel por estarem próximo da capital. Ponto interessante do HGBL11 é o que? Ele tem 97% da sua carteira atual locados em imóveis, né? E 3% em caixa. Só que, no momento, como é um fundo novo, ele tem só 2 parques logísticos, que é o CLIS e é o Parque Anhanguera. Hoje, com esses 2 imóveis, a gente tem 39 mil metros quadrados de área bruta locável, hoje sem vacância física e sem vacância financeira, também mostrando uma certa saúde. Então é o seguinte, esse fundo começou fazendo várias emissões para poder captar muito dinheiro do mercado e fazer aquisições. Então olha, ele tem para o CLIS, que é o imóvel onde tem 30% da carteira, ou seja, em menor quantidade, ele começou lá em 21 de março fazendo a sua primeira emissão. Depois, em 6 de junho, fez outra emissão. 25 de junho, outra emissão. No dia 31 de julho, ele fez a sua 4ª emissão para quê? Captar todo esse montante de dinheiro, comprar os seus imóveis e comprar parte dos seus próprios fundos. A gente tem aqui que 100% do CLIS é do fundo, né? Que ele tem um complexo de 3 galpões, tá? Então o CLIS não é só um galpão específico, ele é um complexo que tem 3 galpões aí de 31.400 metros quadrados, tá? Que ele está próximo a uma área logística até interessante, que fica nas ligações entre Campinas, Sorocaba e São Paulo. Então por isso o fundo viu uma oportunidade interessante de adquiri-lo ali, né? Então você pode perceber o fundo ali é beirando a BR, então é interessante porque é fácil de localização, a infraestrutura também bem interessante. E agora, pessoal, presta bastante atenção que a gente vai falar do Parque Anhanguera, que tem 65% da carteira atual do fundo. E é muito importante a gente discutir isso aqui, porque o que o fundo vem fazendo? Olha só, ele em 27 de junho de 2024, ele comprou 1.667.000 cotas do outro fundo que chama PQAG11, que é da mesma gestora. Mas por quê? Porque ele quer integralizar aos poucos esse fundo inteiro, o PQAG, dentro
desse próprio fundo, HGBL, tá? Então ele quer ir comendo aos poucos essas cotas ali, integrando para virar um grande fundo de logística só, né, para não ficar ali tendo vários no seu portfólio, fica de difícil negociação, né? Hoje, essas cotas compreendem 11,91, tá? Do seu portfólio todos, do PQAG11, e o interessante é por quê? Com isso, o fundo ele visa aumentar a sua liquidez, porque o PQAGA11 ele é um fundo de baixa liquidez, ele é negociado por poucos investidores e é um fundo de acordo com a gestão excelente, de boa localização, tá? Então é um imóvel premium, um imóvel bem interessante, vale a pena integralizá-lo, ter esse imóvel na carteira de um fundo maior, porque aí eu tenho também o que? Diversificação de inquilinos, eu tenho um potencial de locação maior e eu tenho um fundo com potencial de crescimento mais interessante. Então, a partir desses princípios, você pode começar a entender o porquê que o HGBL, apesar de novo, ao contrário de vários IPOs, ele vem performando positivamente. Aqui a gente tem o NASP Natura, que é o nome desse imóvel que a gente está falando aqui de 65% do Parque Anhanguera. E o interessante desse imóvel é que ele está situado a 1 quilômetro da Marginal Tietê, que ele possui uma localização única, inserido num contexto urbano da cidade de São Paulo, em uma zona adensada, com boas infraestruturas, serviços variados, além de estar posicionado na entrada da cidade, uma região estratégica para distribuição e com forte demanda para o last mile, que são os fundos que são próximos às grandes capitais. Ele tem classificação AAA. Ponto positivo que ele está a 22 km de uma fábrica da Natura em Cajamar, que é o seu principal inquilino. Você pode perceber que o imóvel ele foi construído built to suit, né? Então ele foi construído com os critérios que a Natura disponibilizou. Ponto interessante também da gente dar uma olhada nele é que grande parte das suas receitas, dos contratos de locação estão com a Natura, 65%. Então isso é um ponto importante, porque a gente deve olhar para esse inquilino, ver quais são as projeções futuras, tá? Modalidade do contrato é um ponto positivo, que 62% é atípico, 38% típico. Contratos atípicos incorrem na maior longevidade da sua vida útil, né? São contratos longos, e se o inquilino desiste disso, ele precisa pagar uma multa que é o decorrer de toda a estadia que ele estivesse ali. Um ponto de a gente ficar bem atento é desse imóvel que está para a Natura, que é o único dos dois imóveis, um é pela Natura e o outro são vários inquilinos diferentes. A gente percebe que a Natura ela vem performando negativamente na Bolsa de Valores, né? A gente percebe que ela já chegou a custar ali R$45 e hoje está custando 14, com uma queda de 76% de 2021 para cá, né? A gente pode perceber que desde o primeiro trimestre de 2020 até a presente data, ela vem patinando bastante nas suas receitas e nos seus lucros, né? A gente vê que nos últimos 12 meses é uma empresa que entregou um ROIC negativo, um ROI de menos 71%, entregou lucros também negativos, é uma empresa que tem uma margem líquida também negativa, e os números não são tão favoráveis assim. Por quê? Porque a Natura está passando por dificuldades, porque ela era inserida, ela era muito bem vista de 2010 a 2014, por exemplo, era grande pagadora de dividendos, só que o mercado com que ela atua foi ficando sucateado, né? Aquelas vendas para revenda, né, dos consultores, isso aí foi ficando de lado para as empresas que foram se modernizando, criando aplicativos mais modernos, se internalizando, retirando essa parte dos consultores, e a Natura meio que ficou estagnada nesse processo. Ela demorou muito para acordar e só agora ela vem fazendo mudanças específicas na empresa para que ela volte a dar lucro novamente. Eu espero de coração que tudo dê certo para a Natura. Eu não gosto de ver empresas boas, empresas grandes, dando prejuízo. Isso não é bom para ninguém, mas é um ponto da gente ficar em alerta, porque caso isso se perpetue por mais tempo, nós não sabemos. Apesar de ser um excelente imóvel, se a Natura sair dali, a taxa de vacância do fundo vai aumentar bastante, né? Lembra da porcentagem da receita vinda pelo esse imóvel, é interessante para o fundo, tá? O que a gente pode ver que os revisionais dos contratos vão terminar de 2027 em diante, né? Também os términos ali, basicamente, tá? Tanto os términos quanto os revisionais, 100% dos contratos são locados e revisados conforme a nossa taxa da inflação. E um ponto aqui para a gente
entender melhor aqui. Fez 4 emissões, agora vai fazer mais uma nova emissão, dia 17 de outubro de 2024, veio a fato relevante, tá? Participar da 5ª oferta de emissão de novas cotas, tá? Para poder o quê? Levantar mais dinheiro, para continuar fazendo o quê? Novos aportes, para agregar os outros fundos que a gestora tem dentro desse. Então a ideia, aparentemente, pelo que eu li e pesquisei, não é só simplesmente comprar outros fundos imobiliários dentro desse fundo. A empresa ela quer consolidar um fundo de logística só dentro do seu portfólio. Ela não quer ficar com esse monte de fundos, porque ela quer uma carteira com a maior potência, maior liquidez, maior patrimônio, para ficar competitiva dentre os grandes players, tá? Hoje, custando R$10,28 o valor da cota, vai te devolver um dividendo de 13,6, um dividendo bastante interessante, para te pagar ali, para ser negociada a um PVP 1,07, um pouquinho acima daquilo que ela deveria valer. Cabe a gente ficar atento com isso, tem uma boa liquidez também, apesar de ser um fundo novo, a liquidez é até bastante interessante, tá? Nos últimos 3 meses teve uma rentabilidade de 6,5%, vem entregando dividendos 17 centavos, depois 16, agora 15, agora 14 centavos, tá? A gente precisa ver também a sua rentabilidade desde a sua existência, vem performando positivamente, vencendo do IMAB, que é o nosso renda fixa, vencendo do próprio IFIX e vencendo da média dos fundos de tijolos, tá? Um ponto importante da gente poder ver por que esse fundo está crescendo tanto, eu acredito que seja mais pelas projeções futuras e um processo de empolgação, né, do mercado em si com esse novo fundo do que pelos seus próprios ativos em si. Sendo que, na minha opinião simples e pessoal, não é recomendação de investimentos, nós temos fundos de logística muito mais consolidados, com muito mais imóveis, com muito mais diversificação, que estão sendo negociados hoje abaixo do seu valor patrimonial. Se não me engano, o BTLG está, a HSLG também, o XPLG também, todos negociando abaixo do seu valor patrimonial, pelo menos é na data que eu pesquisei, ou seja, mais barato do que o seu preço justo. Então, por que será que os investidores estão preferindo comprar o HGBL do que esses fundos que estão mais descontados? Eu não consegui entender essa manobra. Se você entendeu, deixa no comentário aqui que eu vou ficar feliz de saber. Então, para a gente resumir, é o seguinte: é um fundo que foi criado para comprar outros fundos da gestora e ser competitivo com os grandes players. Com isso, ele vem fazendo essas emissões muito rápidas para captar o máximo de dinheiro possível, para comprar logo esse portfólio, crescer e despontar. Com isso, muitos investidores ficaram empolgados com isso, compraram bastante do fundo e ele vem performando positivamente, mesmo entregando dividendos menores. Temos que tomar cuidado com o portfólio que ainda é pequeno, toma cuidado com a Natura ali dentro, não que sempre seja empresa ruim, mas ela está patinando no mercado há vários anos, e é isso que a gente precisa saber para poder investir, tá? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, então. Se você gostou, deixa like pra mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativa o sininho, tem vídeo todo dia, cada dia um vídeo diferente. Não esquece de deixar o seu comentário aqui sobre o HGBL. O que você achou dessa proposta da gestora Red? É uma proposta interessante, nova. Me fala aqui nos comentários que eu vou ficar feliz em te responder, tá? Clique no botão seja membro do canal, considere aí se tornar parte da família, ajude o canal a crescer, ajude a me doar mais aqui por vocês. Eu me dedico muito aqui pra gente criar um conteúdo idôneo, beleza, pessoal? Aqui hoje, mais um dia, você assistiu o canal do Investidor Classe Média. Eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo. Até mais.